Nessa manhã, a Camila Visconti está com a responsabilidade do nosso time. Eu a convoco aqui à frente novamente para poder assumir, animar e estaremos orando por ela. Eterno Elohim, eterno Deus, toma o pregador desta manhã nas suas mãos, ministra para que o ensino desta manhã seja mais uma vez espiritual para nós que aqui estamos, para aqueles que nos assistem. Abençoe o teu servo, como nas tuas mãos. Choramos gratos, no nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Essa semana é a porção bênção, mas nós vamos atentar para o livro de Ezequiel, que foi o Espírito Santo que me direcionou, 37 de Arrafará, são os profetas. Essa porção de Ezequiel, ela foi direcionada para alguns rabinos no passado, alguns sábios no passado, para que falassem sobre a ressurreição dos mortos. Pode ser que alguns já conheçam bem esse assunto, mas outras pessoas ainda não compreendem bem o propósito de Deus nessa situação, nessa questão da ressurreição. Alguns compreendem que foi nesse Shabat, esse Shabat chamado de Shabat Kol Hamoed, foi durante esses dias que Yeshua sai do túmulo. Conforme está escrito em Mateus 28, ele ressuscita na conclusão do Shabat, o início do primeiro dia da semana, um dia muito especial. Então, se você quiser abrir o livro de Ezequiel 37, vamos ler esse livro do profeta Ezequiel e vamos comentar um pouquinho segundo a graça do Senhor. A partir do versículo 1, veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Pela palavra do Senhor Deus, direcionou Ezequiel a um local, e isso acontece, onde só tinha que, se só tinha ossos, só tinha morte, né? Não tinha vida nenhuma. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam sequíssimos. Então não eram cadáveres onde tinha carne ainda, não, já eram ossos, eram cadáveres antigos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Diante de uma morte de qualquer pessoa, a gente diz que não tem mais o que esperança. Morreu, acabou. Só que na matemática de Deus, os mortos podem ressuscitar. Na matemática de Deus, que é uma coisa muito linda, muito sobrenatural, Ele é o Deus que tem o poder de fazer viver novamente, se Ele quiser. Só quem pode dizer que realmente acabou é o Senhor. Para nós não. Se morreu, acabou. Se uma pessoa literalmente morrer, segue-se o juízo. Mas se Deus quiser que ela levante dali, ela vai levantar. Isso vai com tudo. Isso vai desde uma vida a solo, terrenos, sabia? Existem terrenos que eles se tornam totalmente inférteis. Mas se Deus der a ordem que seja dada vida naquele terreno, de alguma forma a água vai chegar naquele lugar. E Ele vai tornar a produzir. Ele é o Deus que dá a vida. Ele é o Deus que faz descer a sepultura e torna subir. Da mesma forma que Ele pode dar a vida, Ele pode também o quê? Tirar. Né? Você come bonitinho, dorme bonitinho, se alimenta,
se o Eterno quiser tirar a tua vida, ele vai tirar. Mas por quê, ué? Porque ele é o dono da vida, ué. Se ele quiser tirar a tua vida, acabou. Nós fazemos a nossa parte, mas o dono da vida é o Senhor. E a palavra do Senhor diz lá no livro de João, capítulo 5, versículo 21, que assim como o Pai tem poder de tirar a vida e o poder de dar a vida, o Filho também tem. Yeshua também tem o poder de vivificar quem Ele quiser. Então pode ser a pior pessoa do mundo, se Yeshua quiser, Ele vai dar a vida para ela também, a oportunidade para ela também. Amém? Então o profeta está diante daqueles ossos, ou seja, total desesperança, total é o fim, acabou. Ossos secos, né? E o Eterno manda profetizar. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Então, era todas as condições, né? E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que o vivam. Para quem não sabe, a palavra Espírito em hebraico é rua, é vento. Significa vento. Quando a gente vê lá na passagem da criação, quando Deus cria o homem do barro, Ele sopra sobre o homem o fôlego da vida. E ele se torna alma vivente, ser vivente. E quando nós não temos o Espírito de Deus, irmãos, nós estamos mortos. E nós precisamos desse vento. Quando nós vamos ver lá em Atos 2, quando aquele povo, os discípulos estavam reunidos, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam orando. Eles estavam adorando ao Senhor, reunidos em Jerusalém, como Yeshua mandou. E de repente vem um vento. Vento é Espírito. O Espírito de Deus veio sobre eles e eles começaram a fazer o quê? Profetizar, falar em outras línguas. Quando você busca a presença de Deus, você pode estar morto espiritualmente, você pode estar seco espiritualmente. Se o vento de Deus vier sobre ti, você vai ter vida. E você vai profetizar. E você vai ter o poder de Deus para realizar maravilhas, porque foi isso que Yeshua disse. Não falou: se você tiver 50 anos, você vai profetizar. O profeta Joel disse: nos últimos dias, diz o Senhor, os jovens terão o quê? Sonhos, visões. Os velhos, os velhinhos, vão fazer o quê? Profetizarão. Porque depende, irmãos, da nossa condição, da nossa estrutura, ou da nossa inteligência que Deus dá. Vai depender muito da nossa fé, da nossa comunhão com Deus.
nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. E hoje, nessa manhã de Shabbat Rogamoed, o Senhor quer derramar o Espírito dele, quer levantar um exército de homens e mulheres de Deus fiéis para aquilo que está por vir, que é o reino de Deus. Porque o fogo vai vir provar as nossas obras. Vai vir que as tribulações. E para me suportar as tribulações, eu vou precisar de ter muita paciência. Eu vou precisar de ter perseverança, fé. Porque o que nos vai fazer vencer até o último dia não vai ser a nossa condição financeira, não vai ser a nossa saúde física, mas a nossa irmã, a nossa confiança em Hashem. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, né? Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós que estamos cortados. Não foi isso que os discípulos disseram quando Yeshua morreu? Poxa, nosso Messias estava aqui e morreu. Quando alguém morre, né? Dá aquela desesperança, né? Poxa, e agora? Como é que eu vou viver sem fulano? Como é que eu vou? Poxa, eu não lembro o nome daquele candidato. Tinha um candidato à presidência, que ele era presidente do povo, se vocês lembrarem, vocês me falam. Que ele morreu do helicóptero, quem lembra? Não sei o nome dele, quem lembrar ele comenta. Ulisses Guimarães? Não, é candidato à presidência da República mesmo. Morreu no helicóptero, né? Que dizem que foi armação, né? Não era o que? Matar o quê? Mas não lembro o nome. É um desses. Ele era um candidato que a maioria do povo tinha esperança de que fosse um bom líder, um bom governante, assim como uns acreditam. O outro candidato perdeu, como quiseram matar também, que ele ia ter esperança de um bom governo. Então a gente acaba depositando a esperança nas pessoas. Os discípulos depositaram a esperança em Yeshua e ele morreu. Mas eu estive lendo uma passagem que eu fiquei pensativa. Quando Yeshua estava de frente a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos querendo liberar ele, mas qual é a acusação contra ele? Ele é o rei de vocês, falam para os judeus. Não, crucifica ele. Mas vocês querem que mate ele, é o rei de vocês. Crucifica ele. Eles querem que solte o Barrabás. Eu fiquei pensando, irmãos, porque antes disso tudo acontecer, primeiro Yeshua já sabia que ele ia vir para isso. E a palavra fala que quando Yeshua estava próximo desse templo, que era o templo de Bessa, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar porque o que ele tinha que fazer não era fácil. A palavra diz que ele orou 3 vezes ao Pai, pedindo ao Senhor para que o livrasse daquela hora. Mas que o Pai fizesse a vontade dele. Quando vem o Pôncio Pilatos para livrar ele, o que ele fez, irmãos? Ele aceitou? Ele sabia que ele tinha que ir. Né? Os discípulos tinham deixado ele. Então, há momentos que na nossa vida isso vai acontecer. A nossa vista é injusto, como para Pôncio Pilatos foi, mas você não fez nada. E você vai morrer em morte de cruz? Porque era a vontade do Pai. Gente, o Pai às vezes tem uma vontade, né? Que não é racional para nós, mas é a melhor vontade. E quando fala que ao terceiro dia o corpo de Yeshua não estava lá e aquele anjo falou com aquelas mulheres, ele não está aqui, e ele se apresentou e falou, vai, fala para os discípulos que eu vou me apresentar para
diz, irmãos, a esperança não acabou. Pode ter acabado aos meus olhos, mas o eterno não acabou, não. A última palavra é do Senhor. Aleluia. Eles disseram, pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Quantas vezes Israel foi exilado? Quantas vezes Israel foi reduzido? Mas o Senhor não deixou morrer a geração de Abraão. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Eterno, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. A palavra vai citar o livro de Apocalipse 11, dois profetas, que alguns dizem que pode ser Moisés e Elias. E a gente sabe que Moisés representa o quê? A Torá, a justiça. E Elias representa o quê? Os profetas. Qual é a função de um profeta? Profetizar. Mas qual é a necessidade de profetizar? Por que o Senhor levantava os profetas em Israel? Tinha os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham e têm a função de ensinar. Irmão, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu creio que os profetas, eles têm a função. O pai ensina, acho que o profeta pega lá pela orelha e tenta trazer de volta. Eu acho que é isso. Porque o profeta, ele vai chamar a tua atenção para você o que? Voltar para o caminho. Ó, você está seguindo na congregação, você está fazendo isso, mas o seu coração está distante de Deus. Volta para o amor. A palavra lá em Apocalipse vai dizer, volta ao teu primeiro amor. Volta às primeiras obras. Estamos nessas primeiras obras, desse amor a Deus, acima de todas as coisas. E esses dois profetas, a palavra diz que eles atormentavam quem habitava sobre a terra. Estão comentando Apocalipse 11. Depois, se vocês quiserem, vocês veem. Sabe por que o profeta atormenta? Ele começa, irmãos, quando você está errando alguma coisa no caminho do Senhor e alguém começa a falar sobre isso com você, como é que você fica? Você fica feliz? Você viu o quê? Você fica incomodado, né? Ah, nem ela falar, nem ele. Ah, não quero ouvir, não. A palavra diz que eles atormentaram os que habitam sobre a terra. Por quê? Volta para o mandamento, volta para o estatuto, volta para a ordenança, volta para a santidade. E eles ficavam. E a palavra diz que quando eles morreram, fizeram festa. E não é assim? Você começa a falar a palavra do Senhor, a verdade, ou não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás. Você é bem-vindo? Nos círculos? Você é bem-vindo? E quando você não está perto, o pessoal, fica até feliz, né? Porque vai ficar lá com ele, fazer o que quer. Atormentavam a terra. A palavra diz que eles começaram a dar presente uns para os outros, porque aqueles profetas tinham morrido. Só que, depois de 3 dias e meio, diz a palavra do Senhor, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. O Senhor levantou de novo aqueles profetas. Quando querem calar os profetas do Senhor, tirar os profetas do Senhor, nós vamos calar.
Pai me enche com o espírito de vida e ele profetiza. E ele continua falando a palavra do Eterno. Aleluia. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E aqui o Senhor vai continuar falando que ele vai unir novamente a casa de Israel, a casa de Judá, vai redimir, vai santificar, vai purificar o povo dele. Lá em Zacarias 10:6 diz: e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apriendei deles, e serão como se os não tivessem rejeitado, porque eu sou o Senhor. Plantar. Quem você acha que Deus vai plantar nessa terra? Pastor hoje leu Salmos 92. Isso aqui é para o nosso coração meditar. Plantará. Lá no Salmos 92 vai chamar a atenção para algumas coisas. No verso 7 diz, Salmos 92, 7: brotam os ímpios como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Não adianta. Você pode se cuidar, você pode fazer o que você quiser. Se você andar em impiedade, Deus vai te destruir. A iniquidade está aumentando, e todos que estiverem andando em iniquidade serão destruídos. Todos que andam para trás da palavra do Senhor, pode ser religioso, pode ser, em aspas, generoso. Se você não andar em santidade, você não verá o Senhor. Serão desarraigados. No 10: tu exaltarás o meu poder como do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. A palavra diz no profeta Isaías que o Filho de Deus vai pisar como um lagar. Irmãos, ele não está brincando. Ele vai pisar. Ele vai destruir os inimigos. Os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Serão destruídos. Como assim? Se você continuar andando em pecado, em iniquidade, você será destruído. Porque o tempo de arrependimento é agora. O tempo de transformação é agora. O tempo de você receber o Espírito Santo de Deus é agora. O tempo de você orar, porque Yeshua disse aos apóstolos: fica aqui até que do alto sejais o quê? Revestidos. Você está revestido do Espírito Santo de Deus? Eu estou revestido do Espírito Santo de Deus. Se você não estiver revestido do Espírito Santo de Deus, fique quieto e peça ao Senhor, até que do alto você seja revestido. Mas como é que eu sei que eu estou revestido do Espírito Santo? Não está mais andando na carne, ué. Não está mais inclinando as coisas da carne. Já não está mais tão fraco. Já não está mais tão incrédulo. Já não está mais tão bem em situações. Você já não está mais se abalando, se desesperando. Você está revestido do alto. Mas se você está se abalando, você precisa de revestimento da parte do Senhor. Peça a Deus. Peça ao Senhor. Esse salmo diz que o justo vai florescer como a palmeira. Qual é o tamanho de uma palmeira, irmão? Ela é gigantesca. Ela é antiguíssima. O vento vem e ela está firme. O vento vem. Irmãos, o vento vem e nós estamos em paz.
O justo vai florescer como a palmeira, crescerá como cedro no livro. O justo não é o crente, não é o judeu, não é a judia, é o justo. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda dá de florescente para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É aquele que fala a verdade, é aquele que não anda em iniquidade. Esse é o justo, diz a palavra. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será o quê, irmãos? Arrancada. A planta que será arrancada é a pessoa que não é justa. Não é a pessoa que não escuta a palavra de Deus. Não é a pessoa que não lê a palavra de Deus, que é bom, né? Glória a Deus, é muito bom. Mas é a pessoa que não vive a palavra de Deus. Eu estou falando para você, não matarás, mas mato. Não roubarás, mas roubo. Eu estava lembrando aqui durante o serviço, quando Deus me tirou do Egito, do mundo, do domínio de Satanás, porque quando você não tem o Espírito Santo de Deus, sabe quem te domina? Satã. Seja você quem você quiser. Judeu, não judeu, tradicional, não importa. E eu era uma pessoa que gostava de me dar bem. Gostava de me dar bem, mais perto, inteligente. Na escola eu era inteligente, mas uma inteligência do inferno. Por quê? Eu era muito esperta, sabia enganar. Irmãos, isso parece que vem com a gente, não é com a gente não, vem do inferno. E aí, o Senhor, pela misericórdia dele, irmão, Deus falava comigo, sabia? Sabe como é que Deus falava comigo? Em sonho. Sabe para onde Deus me mostrava que eu iria? O inferno. Ele me mostrava. Teve uma vez que o Senhor me deu um sonho, que ele falava assim, ó, você vai passar por uma prova, mas é uma prova de fogo. Gente, eu era adolescente, não era adulta não. Você vai passar por uma prova de fogo. No sonho eu respondi, eu estudo nem para a prova da escola, eu vou passar por uma prova de fogo. Eu era muito honesta, eu era muito esperta. E teve um ano específico, né, que a minha esperteza não deu muito certo. E aí eu orei. Ai, gente, Deus é tão engraçado, né? Ele escuta a gente pra gente fazer as besteiras que a gente faz. Por isso, ora, pode orar. Se ele quiser ouvir, ele escuta, né? Se ele quiser responder também. Aí eu falei, Senhor, eu prometo que se eu passar de ano, eu não vou mais escolar, não vou mentir mais, não vou fazer mais nada disso, mas me passa, por favor. E Deus me passou, me ajudou, sem, né, eu na minha esperteza. Fui para uma escola mais difícil ainda. Matemática 1, matemática 2, matemática 3, física 1, física 2, física 3. Não sabia nem a 1. Por quê? Bora. E agora? Entrei na escola, dificílima. Gente, eu não tinha regra, eu não sabia estudar. Eu viajei na maionese. Aí começou a vir as provas. 1, 0, 1, 2. E cada matéria, meu pai e eu tinha que pagar a recuperação. Gente, negócio potencial. E eu não falava, não podia mais, porque eu guardei a minha palavra, eu prometi, eu cumpri. Eu não ia ser mais desonesta. E assim, eu não consegui naquele tempo recuperar
estudando, porque eu passei um tempo, né, com espertinha, né? E não deu tempo. O que aconteceu? Nesse quesito do estudo eu comecei a cair, né? Mas no meu quesito espiritual eu comecei a crescer. Eu comecei a orar mais. Eu comecei a... Não foi meu pai e minha mãe que me falaram para fazer isso, não. Foi o Eterno ministrando comigo. Porque ele falava comigo que eu iria descer. Por quê? Porque eu era desonesta. E se eu continuasse naquele caminho, irmãos, eu não sei que tipo de pessoa eu seria hoje. Porque se você é desonesto com uma coisa pequena, você é desonesto com coisa grande também. E aí eu comecei a orar. Sabe o que começou a acontecer, irmãos? Os professores começaram, não sei, começou a gerar uma confiança em mim. Meus professores. Teve um professor que antes da prova, sabe o que ele fez, irmão? Ele me deu uma pilha de... Eu estava na sala, não saía da sala, porque eu ficava de navegador, eu não ficava com sono, né? Eu queria dormir. Aí, ele deu, antes da prova, ele me deu a pilha da prova que a gente ia fazer, que eu ia fazer. Ele me deu aquela prova, virada, na minha mão. Ele falou assim, eu vou deixar aqui com você, porque eu confio em você. E eu não virei, não. Aprovação. Não, eu nem me senti tentada, sabe? Não me lembro se eu fui bem naquela prova. Mas eu me lembro até hoje disso, daquela confiança que Deus começou a gerar no coração dos professores. Sabe por quê, irmãos? Porque eu escolhi verdadeiramente obedecer a palavra do Senhor. Eu falei, não posso andar mais naquele caminho de desonestidade. Enfim, chegou no final do ano, eu tomei pau em todas as matérias, porque eu espero, não sabia nada. Muito ruim, muito ruimzinho. Irmãos, na última recuperação daquela escola, eu não sei o que aconteceu naquela escola, porque aquela escola entrou em desespero. A escola. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se foi a coordenadora, foi alguém grande. No último dia, era uma prova que era decisão para os inteligentes igual eu, fazer a última prova para decidir se ia passar ou não. Irmãos, eles botaram todas as respostas no quadro. Era só copiar. Aí eu fui também. Eu falei, e agora? Não posso pular, não vou mentir para Deus. Irmãos, eu abaixei a cabeça, eu não olhei para aquele quadro e eu fiz a prova. Resultado, comi pau de novo. Eu embora, porque eu não sabia direito, principalmente as exatas. Nossa, foi principalmente as exatas. Só que aí, foi escandaloso, né? Por que eu estava tirando aquela nota se a resposta estava no quadro? Irmãos, eles começaram a me ligar, fulano, por que aconteceu? Não sei. Pra, tipo assim, eu não sei se ficaram com medo, se meus pais lembram disso. De eu fazer alguma denúncia. Eu deixei pra lá. O que aconteceu? Eu reprovei, né? Não sabia estudar, reprovei. Aí, o que aconteceu? Eu tive que ir para uma escola pública, porque, coitado, meu pai, cada matéria era um pau, né? Tive que ir para a pública e recomeçar. E eu recomecei na escola pública. Eu comecei a reaprender a estudar. Irmãos, Deus me prosperou. Porque antes das provas eu comecei a fazer um jejum, uma oração, pedir a Deus, Senhor, me ajuda a estudar, me ensina, porque está ruim para mim. E tinha que ser um nível mais baixo, porque aquele que eu estava antes, eu estava alcançando. E aí o Senhor começou a me ajudar, irmãos, eu passei um louvor naquele ano que eu reprovei, nos outros anos que eu reprovei, mais pra frente, eu comecei a crescer, eu comecei a passar nas matérias, eu comecei a aprender a estudar. E o Senhor falou comigo naquela escola, olha, porque eu queria aprender a Bíblia, eu não queria aprender a biologia, eu achava aquilo ali insano, né? Sabe o que Deus falou comigo na sala? Ele falou assim, mas isso aí fui eu que fiz. Faz parte. Aí eu comecei a me interessar. Falei, poxa,
de aprender, de estudar, não só a Bíblia, mas tudo. Ele começou a gerar em mim o desejo de entrar numa faculdade, ele começou a gerar em mim o desejo de estudar, de aprender. E ele começou o quê? A abrir as portas. Eu estou falando tudo isso, irmãos, porque eu podia ter passado, mas aquele caminho é o caminho que conduz o quê? A perdição. E o caminho que conduz a perdição é o caminho mais fácil. Só que esse caminho que os ímpios escolhem, que em aspas é o caminho que dá tudo certo, porque, irmãos, eu recebi honra do diretor, eu tirava tudo azul. Por quê? Porque eu era esperta. O pessoal falava assim, olha, tudo sabia, né, da diretora? Era sinistra. A cola, a gente era detetive. Ninguém chegava, mas eu entendi tudo. Aquilo ali é uma inteligência que não é da terra. Só que esse caminho que os ímpios tomam hoje, não é assim? Os caminhos para poderem se dar bem no trabalho, os caminhos para poderem se darem bem com amigos, em relacionamentos, em tudo. Mas esse é o caminho que vai fazer essa pessoa ser arrancada. É esse o caminho que é o caminho da perdição. É esse caminho que o Senhor não quer que a gente tome. Mesmo que você tenha que voltar tudo de novo, irmão, vale a pena recomeçar. Eu tive que recomeçar essa fase. Mesmo grande, recomece. Porque é o caminho da justiça. Amém? E o Senhor, nessa passagem de Ezequiel 37, ele vai falar que aquela ressurreição que aconteceu ali com aqueles ossos, ele estava prefigurando o que vai acontecer com os justos. Porque a palavra que diz aqui, no versículo 23, aliás, no 22, e deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, um rei, que será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. E eu os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Não quer dizer que você não pecou, que você não peque. Mas o Senhor vem, vai, não peques mais. Você roubava, quanto mais. Você matava, não mata mais. Você era desonesto, não seja mais. Como Zaqueu, ele, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei 4 vezes, eu vou restituir. Restitua o que você roubou. Diga a verdade, conserte as coisas agora. Porque se a gente não consertar agora, nós não vamos receber o Espírito de Deus. Se eu tivesse sido desonesta naquele tempo eu não ia receber o Espírito Santo de Deus. Eu recebi o Espírito Santo de Deus naquela época. Porque eu buscava. E eu queria. Não adianta, irmãos, eu orar, buscar e continuar pecando. Porque eu não vou receber esse vento de vida. E quando ele se manifestar, eu vou permanecer. Os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Cristo disse: o Senhor conhece aqueles que são seus, e todo aquele que tem o nome do Senhor se aparte do quê? Da iniquidade. Se aparta da iniquidade. Não anda junto, não está junto, não come junto, não participa daquelas situações de iniquidade. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles serão um pastor, e andarão nos meus juízos. Isso já aconteceu? Não aconteceu ainda. Os judeus ortodoxos esperam o retorno do Mashiach, ok? Mas, irmãos, a gente precisa esperar esse noivo em santidade, em obediência, em fidelidade a Ele. Não é por causa das pessoas.
Você foi traído. Qual é a atitude de uma pessoa que é traída? Geralmente é pagar a mesma moeda. Ou pior. Não é assim que a gente aprende? Não, comigo bateu, levou. Você não vai entrar no reino de Deus. Ah, mas como assim? Irmãos, a justiça dos santos não é a justiça do mundo. Se você foi traído, você entrega na mão daquele que tem o poder de vingar todas as coisas. Se você for passar para trás, entrega na mão daquele que pode te vingar. Porque ele disse, a mim pertence a vingança. Não a você. Mas ele fez isso, ela fez isso contra mim. Entrega na mão do Senhor. E o Senhor até fala na palavra, né? Orai por aquele que nos odeiam, não dizem. Difícil, né? Mas é esse aí que vai entrar no reino. Esse aí que quando foi abandonado, que o Yeshua falou, Pai, perdoa, porque ele sabe o que eles fazem. É a nossa posição. Hoje, aqui, agora. Irmãos, é agora. A hora é agora. É agora que você tem que decidir se quando você vai fechar teu olho e o chofar tocar, se você vai abrir naquela hora ou se você vai abrir depois. Porque os mortos em Yeshua ressuscitarão, mas os ímpios não ressuscitarão não. Só depois. E para a condenação eterna. É uma escolha. O meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um pastor e andarão nos meus juízos. Você está andando nos juízos de Deus agora. Porque realmente, se o justo cair, tem que levantar. Poxa, eu falhei aqui, irmãos, tudo bem, você falhou, levanta. Levanta. Poxa, eu errei isso aqui. Poxa, ainda estou com a carne fraca. Fortalece essa carne em nome de Jesus. Fortalece espírito. Vai entender o propósito de Deus para a tua vida. Mas não fica no chão, não fica caindo, não. Agora, a hora é agora. Guardarão os meus estatutos. Eu estou obedecendo os estatutos do Senhor. Eu sei quais são os estatutos do Senhor, primeiramente. Tem gente que nem sabe. Você está aqui para aprender. Quais são os estatutos do Senhor? E não é para enfeitar o teu armário, não é para enfeitar a tua casa, é para viver aqui, ó, no nosso coração. A gente está numa época de quê? De estatuto. Época de quê? De acalmaçou de a contagem do homem. E os observarão, ou seja, vai cumprir. E habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e habitarão nela, ele e seus filhos. Olha a descendência. E os filhos de seus filhos para sempre. Por que você tem que ensinar o seu filho? Por que você tem que inculcar a palavra de Deus nele? Porque se ele não obedecer os estatutos e mandamentos, quando vier o Messias, irmão, tu não vai poder pegar na mãozinha dele, vem comigo. A decisão é dele, dela, deles. Quando o Senhor permitiu aquele mal na vida dos filhos de Jó, ele não pode salvar os filhos dele, não. Ele não teve essa chance. E pode ser que nós também não tenhamos. Então, ensina, fale a verdade, mesmo que eles gostem de ouvir ou não. Porque se eles estiverem em desobediência à palavra de Deus, eles não vão gostar de ouvir. A realidade é essa. E quando você ficar calado, eles vão ficar felizes. Porque quem está nas trevas não gosta de ouvir a luz. Mas é nosso compromisso com Hashem, de que aonde a luz está, não haja treva. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com as trevas.
seja esse incômodo. Não, isso aqui não está correto. A Shamua prova isso. E farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus. Para Deus ser o meu Deus, eu tenho que andar na linha com ele. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Por que ele falou que era Deus de Abraão? Qual era a posição de Abraão? Eu sou o Deus de Isaac. Qual é a postura de Isaac? Eu sou o Deus de Jacó. Qual é a postura de Jacó? São modelos, irmãos, que nós temos que seguir. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrar, ele não sabia para onde ele estava. Quando ele falou com Jacó em sonho: volta lá para a terra do teu pai, você está pronto para ouvir a voz de Deus. Eu preciso estar pronto para ouvir a voz de Deus. Irmãos, ouvir a voz de Deus não significa aprovação humana. Pode ser que teu pai e tua mãe não te aprove. Pode ser que teu filho não te aprove. Pode ser que o amor da tua vida não te aprove. Mas é a ordem do amor. Está preparado? Porque esse é o modelo daquele de quem o Senhor é Deus. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico, que separo a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluia. Em Lucas, capítulo 1, do versículo 31 a 36 diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Yeshua. Este será grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Irmãos, esse reino vai ter. Você se preparando para ele ou não? E hoje o Senhor está nos dando a oportunidade. Se prepare. Porque a hora de se revestir é agora. A hora de se consertar é agora. Não é amanhã. Não é quando você ficar divorciado. Só vou conseguir obedecer se eu me divorciar. É agora. Eu só vou conseguir obedecer a Deus se eu sair desse estado. Irmão, se tiver que sair do teu estado, o Eterno vai providenciar. É agora. Hoje, o dia da sua mudança. Em João 10, 16 diz: ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Para terminar, eu gostaria de abrir Mateus 25. Gostaria que você abrisse. Porque aqui Yeshua fala em parábola, mas ele está ensinando o que vai acontecer. Foi citado ontem: aquele que estiver à direita será honrado, mas quem estiver à esquerda está condenado. Mateus 25, versículo 31, para a gente fechar essa palavra, essa mensagem, sabe? Quero gastar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, Filho de Deus, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, aqui na terra de Jacó, em Jerusalém. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Yeshua conhece muito bem quem é bode e quem é ovelha. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
dívida. Irmãos, ovelha e bode se parece? Parece um pouco, sim. Parece, sim. Faz parte do mesma fila, né? Se eu não me engano, os bodes e as ovelhas, eles se parecem. Então dirá o rei que estiverem à sua direita. Já sabemos, né? Vinde benditos de meu Pai, possuindo herança ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me. Isso tudo aqui não é mandamento, não? Não é estatuto? Da gente cuidar um do outro, amar um ao outro. O amor não é de boca. Eu te amo, linda. Ai, que não tem problema. Agora, vai, irmão. A sua oração? Sua oração? É sua oração, não. Vai lá visitar o irmão que está doente. Se a gente for prestar atenção na carta dos apóstolos Paulo, o pessoal gosta, né, de falar de Rabino de Shaul, né? Mas quando ele estava lá preso, a palavra diz que os outros apóstolos deixaram ele. Teve gente que deixou ele sozinho. E ele fala nas cartas: se não fosse os irmãos para me assistir nas minhas necessidades, o Senhor não abandonou ele, não. Mas muitos irmãos abandonaram ele, crentes em Yeshua. Quando os crentes em Yeshua nos abandonam? Não é, irmão? Você acha que quando o Melech vier, não vai fazer separação? Não. Vai. Por quê? Porque você não cuidou dele. Se você não cuida dos servos do Senhor, você não cuida do Senhor. E se você não cuida do Senhor, você não entrará no reino. Simples assim. Não vai entrar. Pode ter profetizado, querido. Não entrarás. Ele disse: eu estava nu, me vestiu. Será que você está tendo esse zelo, cuidado de saber que os servos do Senhor estão se vestindo? Não, irmão. Vou orar para Deus abençoar, para Deus abrir uma porta de emprego para você. Amém, irmão. Glória a Deus. Mas e a emergência, o imediato? A gente não faz, não? Precisa fazer, né? A pessoa está com frio naquela hora. Tu vai orar para Deus dar um emprego para ela ter tempo de ela comprar um casaco? Existe isso. Isso é hipocrisia. Não existe isso. Adoeci e foste me visitar. Eu estive na prisão, até na prisão, irmãos. Estava explicando para o meu filho. Filho, Jesus foi preso. Ele foi escandalizado. Porque ele entende que quem é preso é ladrão, é uma pessoa má. Ele, não, mãe, Jesus foi preso. Jesus foi preso. O apóstolo Paulo foi preso. Eu falei, filho, nem todo mundo que está na prisão é ruim. Tem gente que está lá injustamente. Ele ficou pensativo, gente. Acho que a cabeça dele deu um bugou, coitado. Mas eu expliquei para ele, não é só gente ruim que está lá. E se o Senhor mandar você para a prisão? E a gente já teve pessoas na nossa congregação que Deus mandou ir para a prisão, essa pessoa não foi. Não foi. Sabe por quê, irmão? Porque lá na prisão não tem televisão para te mostrar que você está lá. Irmão, você precisa de perseverança para lidar com aquelas pessoas que estão lá, tanto mulheres quanto os homens. Mas lá o Senhor quer salvar também. E aí, nós vamos? Ai, não, fulano foi preso, ele fez alguma coisa errada. E daí? E se Deus mandar você ir lá? Ele tem misericórdia de quem quiser. Ele disse: eu estive na prisão, você foi me ver. Então, se eu abandono alguém que está lá, irmão, eu estou abandonando o Yeshua. É muito lindo você ver Jesus em casa. Jesus não quer você em casa, não, irmão. Jesus quer você fazendo a vontade dele. Quando eu digo em casa, é tipo assim, um conforto da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano.
Aí eu estou lá no meu cotidiano, aí estou em oração, Jesus fala, Yeshua, hoje você vai lá para a casa da Dani. Ele fala, tá? Ele falou para o apóstolo Pedro, você vai lá na casa de Cornélio. Mas ele é judeu. É lá que você vai. Então, não interessa o seu dia, você vai ter que ir lá. E se você não for lá, ele vai cobrar de você. E quando te vimos estrangeiros, te hospedamos ou muitos te vestimos, a gente já aprendeu que muitos hospedaram anjos. Ele fala sempre que hospitaleiros, irmão, trate bem as pessoas. Trate qualquer pessoa bem. Seja aquela com cara de marginal, ou com a cara de santo. Porque às vezes com cara de santo tem nada de santo. E às vezes aquele que tem cara de marginal é uma boa pessoa. Sabe por quê, irmão? A gente julga segundo a aparência. Trate bem, não como você dá confiança, mas trate bem. Faça bem. Faça como se fosse para você, para a sua família. Sabe por quê, irmão? Pode ser um anjo de Deus daquela pessoa. E quando te vimos enfermo na prisão e nós fomos te ver, respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por que vocês são malditos? Porque eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Irmãos, não está no nosso poder julgar a Daiane. Não. Você é juiz. É você que vai condenar ou absolver alguém. Faça a sua parte. Se a Daiane faz algo esse problema com Deus, não é seu. A gente tem que pensar assim, irmão. Porque o mundo pensa assim. Você não é do mundo. Aleluia. Porque sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Ai, dia lindo de sol, vou lá na cadeia visitar. Alguém faz isso, irmãos? Você faz? Que delícia de Yeshua, vou lá no hospital fazer uma visita. Não, a gente não quer isso. A gente não quer. A carne não quer. Mas é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que a gente nosso conforto, não, irmão. O Senhor quer que a gente tenha amor verdadeiro por Ele. Quando a gente fala que o chamar, não vamos ser hipócrita. Amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas. De todo o nosso coração, Ele está falando, ama a quem eu dei a vida. Ama Ele, cuida dEle, visita Ele, veste Ele, ame. Porque assim você vai estar me amando. Não é dizer aqui, cantar hebraico a gente canta. Mas não vai ser isso, irmão. E quando o Messias se manifestar, que vai estar meu nome lá no livro da vida. É se a gente verdadeiramente deu a nossa vida pelos irmãos, pelas ovelhas do Senhor. Então também me responderam dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, a gente não viu você, estrangeiro, doente, na prisão, e não servimos. Irmãos, e as coisas já disse, o maior dentre vós é aquele que serve. E não importa se fulano, poxa, visitei fulano nem me agradeceu. Problema se ele não te agradeceu. Você não está fazendo por quê? Por causa dele. Você está fazendo por quê? Você está fazendo o que Yeshua mandou você fazer. Porque você ama Yeshua. Porque você ama os filhos de Deus. O que ele vai fazer? Se aquela pessoa, depois de você ter orado, você ter visitado, ter cuidado, ter amado, e ela rejeitar o Senhor, isso é problema dela com Deus. Não é seu, não é meu. Esse problema não é meu. Esse problema é do Senhor, dela com Deus. Agora, a minha parte eu preciso fazer, que é o que Ele está pedindo. Então, Ele responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. Então, Ele já falou.
Você precisa do Espírito de Deus? Você precisa do vento? Busca. Você está se sentindo fraco? Clama. Levanta. Faz a vontade do Senhor. E irão esses para o tormento eterno. Existe um tormento, irmão. E os justos para a vida eterna. E a vida eterna é aqui. A vida eterna é aqui, porque o reino de Deus vai vir. E já é o externo reino de Deus. O templo do Senhor vai descer na terra. Yeshua vai reinar e governar nessa terra. Mas, irmãos, os ímpios serão desarraigados. Se eu andar em iniquidade, em desonestidade, defraudando, desobedecendo, tudo, agora não vai acontecer nada com você. Quando ele se manifestar, ele sabe quem é ovelha e quem é morte. Amém? Shalom. E se você deseja, você que está nos assistindo, nos visitar, tem interesse em nos visitar, faça contato com o nosso zap, que está aí. 21 970 077 796. Teremos o prazer de falar contigo. Amém? Vamos receber a Birkat Kohanim, bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Deixando Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahweh. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. Shabbat Shalom. E um restante sábado abençoadíssimo. E Shabbat já de lugar. Amém?